Bem, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre técnicas de cultivo agrícola, certo? Nós já sabemos que existem técnicas de cultivo agrícolas, que são a técnica mecânica, ou seja, o processo mecanizado que é feito com tratores, e existe ainda aquele processo tradicional, que é aquele que é feito com o arado ou cultivador. Nós vamos mostrar um pouquinho da técnica tradicional, certo? Como nós temos aqui uma área pequena, essa área aqui que nós estamos trabalhando, ela mede em torno de 50 metros quadrados, ou seja, meio hectare. 1 hectare sabemos que mede 100 metros quadrados, logo meio vai medir 50 metros quadrados, certo? Essa é uma área aqui onde nós preservamos algumas árvores, algumas plantas, como vocês podem observar, né? Alguns tipos de cactos, né? Baraúnas, quixabeiras, umbus, né? De certa forma, essas plantas até ajudam, seja ela produzindo sombra, porque nós sabemos que vivemos no semiárido e aqui é muito quente, né? Muito quente. Protege também as plantas da ação do vento, certo? E também serve de abrigo para alguns animais. Voltando para o cultivo do solo, nós observamos como é feito, né, a maneira tradicional. É um boi, né, como nós já sabemos, puxando um arado, né? Essa técnica é bastante indicada para pequenas áreas, como nós já sabemos aqui na faixa de meio hectare, 50 metros quadrados. E também relacionado ao relevo. Nós vemos aqui que esse relevo tem um pequeno declínio para o sul. Ou seja, a maneira de cortar a terra, ou de fazer esse corte de terra, ela vai ser feita leste-oeste, certo? Para que não aconteça aqui aquele processo que todos nós já conhecemos, que é a erosão do solo. Fazendo dessa forma, eu vou estar evitando que aconteça a erosão, certo? E um outro ponto importante é que nós vamos observar agora como o solo ele fica bem, a terra bem solta, própria para o plantio, certo? A terrinha solta. Esse veículo mecanizado, o trator, ela atinge uma profundidade maior do que aquela que é feita com o cultivador arado. Também sendo indicado para as áreas maiores, né? Como esse espaço aqui, que tem em torno de 5 a 6 hectares, né? Como já vimos, né, anteriormente, 1 hectare medindo 100 metros quadrados. Aqui nós temos uma área mais ou menos determinada de 5 a 6 hectares. Esse cultivo ele facilita também a penetração da água no solo. Ele sendo de forma mais profunda, ele vai acumular mais água aí no solo, certo? Não é muito indicado para áreas de muito declínio, áreas muito inclinadas, porque isso pode provocar erosão, certo, gente? Nós observamos bem aqui como é feito esse trabalho, né? Quando assim também o mato, os vegetais adquirem um certo tamanho, indica-se bastante essa técnica, porque com o cultivador há uma dificuldade em fazer esse trabalho, em mover solo, em mexer na terra. Com o cultivo mecânico não. Isso acontece com a maior facilidade, certo, gente? Então, nós estamos vendo mais uma vez aqui, né, a técnica de cultivo mecanizada, que hoje é muito utilizada, né, em nossa região, para a realização de cultivos em áreas maiores, né, em áreas bem maiores. Uma das características deles é a profundidade. Ele consegue uma maior profundidade no solo, certo? Facilitando assim o acúmulo de água no seu interior, certo? Quando
é feito esse cultivo, acumula mais água também aí na área cultivada, certo? Então, vamos concluir aqui, mais uma vez, mostrando para vocês um pouco dessa técnica, a técnica mecanizada para o corte de terra, certo? Nós já tínhamos visto a técnica tradicional, que é feita com o cultivador, o boi com a tração animal, né? O boi puxando o cultivador, o arado. E agora estamos mostrando a técnica mecanizada, que também já é muito utilizada por todos nós, certo? Obrigado.